Vou gravar isso aqui, ó. A ideia da alternância entre a dúvida e a obviedade está relacionada proporcionalmente à quantidade de dúvidas e obviedade que nós temos. Oxe, não é isso não. Enfim, a ideia de quando a nossa dúvida está relacionada ao conhecimento ou à ignorância. E quando a nossa obviedade sobre determinado assunto, questão ou pergunta está relacionada ao nosso conhecimento ou à nossa ignorância. Eu não desenvolvi bem esse gráfico, então não sei se está muito bem feito, mas eu tenho a ideia da ideia da questão, né? Por exemplo, é assim. Eu pensei, vamos pensar em determinado assunto. No início, quando a gente não sabe nada sobre ele, isso pelo menos é em relação a mim, né? Eu não tô dizendo que é com todo mundo, mas geralmente comigo, quando é sobre um assunto, tipo, é difícil a gente saber, ter qualquer dúvida. Por exemplo, se você pega um assunto que você nunca ouviu falar, por exemplo, qual é a sua dúvida sobre constelações? Quer dizer, deveria ser um assunto bem mais que foge do senso comum, que foge da ideia geral, sabe? Um que você veja o nome que você não sabe nem sobre o que é. Aí você pode pensar, então a dúvida seria sobre o que é, né? Mas vamos ignorar essa daqui. Dentro das ideias tem as exceções, né? Vamos ignorar esta dúvida inicial, porque é uma dúvida. Vamos ignorar aquelas, tipo, sobre o que é isso, ou o que é isso. Vamos ignorar esta. Então, tirando essas, a gente fica com nenhuma dúvida. Tipo, não sei, não faço ideia qual é a minha dúvida sobre isso. Mas quando a gente estuda um pouquinho, pelo menos a base, né? Tipo, o que é, sei lá o que, surgem as primeiras dúvidas. Aquelas que você, por você não entender as questões básicas, ou pelas aquelas questões que você não tem entendido as mais avançadas, né? Mas já surgiu as primeiras dúvidas. Quando você sacia essas dúvidas, você tem aquela errônea sensação de que você agora sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui tá relacionado àquela ideia do gráfico de Dunning-Kruger, que quanto mais confiança, quer dizer, quanto mais conhecimento, mais confiança, alguma coisa assim. Enfim, aqui seria aquele estado em que você sacia aquelas primeiras dúvidas, então você se sente capaz de responder qualquer dúvida sobre aquele assunto, você se sente apto a responder qualquer coisa, sente que sabe tudo. Se você parar aqui, é uma questão muito paia, né? Porque é daí que vem aquelas pessoas mais arrogantes, sei lá o que, porque ela não foi em busca de mais. Então, ela não indo em busca de mais, ela não sabe que sabe pouco, sabe? Então ela se sente lá em cima. Enfim, mas se ela continua estudando, ela percebe um novo horizonte, novas portas se abrem. Então ela percebe as nuances daquelas questões. Então é daí que surgem as dúvidas, né? Por exemplo, quando entra uma questão tão... É porque eu não consigo dar um exemplo, mas tipo assim, surge, tipo, a nuance é tão pequena, que você só fica em dúvida se você realmente saber muito. Porque se você saber pouco, você não vai ver aquela nuance. Então você vai ter a clareza, você vai ter a sensação de tipo, olha, é óbvio que é essa daqui. Porque você não está levando aquela pequena questão em consideração. Então quem sabe mais aqui terá certa dúvida em relação a uma coisa específica a essa pessoa. Mas se você continua estudando, dependendo do assunto, né? Porque aí tem coisas que não tem respostas até hoje. Mas tem aqueles, vamos imaginar, aquelas áreas mais fechadas, né? E chega um momento que não é que acaba as questões, as teorias, e tem todas as respostas, não. Mas que são muito pequenas. Então, nesse caso, as suas dúvidas ficam muito menores em relação a essa pessoa, a essa pessoa, a essa pessoa e a essa pessoa. Porque aqui você já sabe, já conhece o básico. Aqui você já conhece o básico que você aprenderia aqui. Daqui
você não está nesse nível, porque você conhece as nuances. Então você vê que as questões não são tão preto no branco, como essa pessoa aqui veria. E você não também está aqui porque, além de você reconhecer essas nuances, essas pequenas questões, aqui, você estando aqui, você conhece as respostas para essas nuances. Entendeu? Tipo, eu montei esse gráfico aqui, essa ideia, por causa de uma questão de português que eu estava vendo, né? Que era assim. Eu estava lá na IC, conversando com os caras lá, com as meninas, perguntando como saber, por exemplo, que alface, por exemplo, né? Alface é uma palavra feminina ou masculina. Como saber se ela é masculina ou feminina? Aí, e tipo, em relação a isso aqui foi um péssimo exemplo, né? Porque aqui todo mundo sabe, quer dizer, a maioria das pessoas acham que alface é masculino, mas no caso é feminino. Então é a alface. Mas vamos levar como se isso aqui fosse já conhecimento comum das pessoas. A alface é o correto. E alface é uma palavra feminina, todo mundo sabe. Então, eu perguntei, como sabemos, como determinamos que uma palavra, que essa palavra é? Aí eles começaram a ficar com raiva, porque era uma coisa óbvia. Então é óbvio que é feminino, porque é óbvio que é feminino. E era essa a resposta. Aí eu disse, sim, mas por que é óbvio? Porque é óbvio que alface é uma palavra feminina e não masculina. Porque quando é uma palavra que tem uma determinação que, que mostra a sua flexão de gênero, por exemplo, vaca termina em A. Então aqui é mais fácil você identificar que a palavra é feminina, né? Igualmente com a palavra carro, termina em O. Então aqui é fácil determinar que ela é masculina. Mas alface termina em E. E diversas palavras terminam em E. E eu vi um assunto não, né? Uma curiosidade que é menos de 10% das palavras tem essa terminação aqui, ó, que diferencia. E nesse caso aqui, dentro do estudo de português, são os substantivos que variam conforme gênero, que são que quando variam, né, em gênero, são os substantivos biformes, né? Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas para identificar o gênero masculino, diferenciar o gênero masculino do feminino. Por exemplo, vaca e boi. Aí vaca termina em A, e fica muito mais fácil para você identificar. Mas a questão é por que alface é uma palavra feminina. Mas aí todas elas ficaram com raiva e falaram, não, você questiona o óbvio, se ele é o quê, se ele é o quê, se ele é o quê. Eu tô questionando essa palavra aqui, que é óbvio pra gente, mas a questão não é esta palavra, a obviedade desta palavra. A questão é para a gente ter meio que uma, como posso falar, um padrão, né? Tipo, essa palavra tem determinada coisa, por isso é feminina. É igual tipo vaca, que termina com A, então é uma feminina. Então, essa terminada, quando a palavra termina em E tem esse outro detalhe, ela é feminina. Como termina em E e tem esse outro detalhe, é masculino. Eu queria algo assim, sabe? Uma justificativa. Eu queria justificativa para o óbvio. Porque eu não sei. E com certeza elas não sabiam. Porque ninguém me respondeu. Apenas criticou por eu estar perguntando, questionando o óbvio. Mas aí eu comecei a estudar agora, né? Não, tipo, eu estudei várias vezes português. Tipo, quando eu falo várias vezes, começar do início e até estudar uma boa parte, né? Eu fiz isso umas 3, 4 vezes. Aí eu tô fazendo essa pela quinta vez agora. E só foi somente nessa quinta vez que eu percebi uma possível resposta para isso. Porque, como eu falei, né? Na flexão de gênero, nós temos os substantivos biformes, que variam, né? O seu radical ou a sua terminação para diferenciar. E temos os uniformes, que não variam. Então fica mais difícil de saber, né? Qual a sua
sua flexão, se é masculino ou feminino, se a palavra é feminino ou masculino. E aqui nós estamos ainda falando de substantivos que tem a sua flexão de coisa, né? Depois eu explico essa ideia, mas vamos voltar aqui no uniformes. Uniformes é dividido em subníveis. Temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Epiceno é aquela para cá normalmente usada em animais, que é cobra macho e cobra fêmea. Aí cobra não varia, então você tem que adicionar macho ou fêmea para diferenciar. Os sobrecomuns é aquele comuns que você também você não consegue diferenciar, por exemplo, a criança. A criança não existe o criança, por exemplo, o vítima. Não, só existe a criança para os dois gêneros. Pois essa palavra, essa construção, se assim eu posso dizer, a criança, é sobrecomum aos dois gêneros. Então, para você identificar aqui, é somente em contexto. Eu acho, né? Até onde eu sei, é somente isso. E o comuns de dois gêneros é aquela que você diferencia pelo artigo, ou pelo pronome, ou pelo numeral. Esses três aqui formam aquele grupo chamado, não grupo, né? As classes determinantes. É justamente isso, determinantes. E é isso que eu quero dizer. Por exemplo, aqui, só para dar um exemplo de um substantivo comum de dois gêneros, né? Deixa eu pensar. Chefe. Chefe. Se está assim, você não sabe dizer se é masculino ou feminino. E essa palavra, você tem que saber que esta palavra é uma palavra comum a dois gêneros. Se é comum de dois gêneros, como a gente diferencia essa palavra? Como se diferencia o gênero dessa palavra? Acrescentando algum elemento, algum termo das classes determinantes. Por exemplo, o chefe, ou uma chefe. Dessa forma a gente descobre que aqui é feminino e aqui está se referindo a uma pessoa do sexo masculino. E aqui é nessa ideia que entra a ideia do alface. Alface. Tipo, a palavra alface, ela é feminina justamente por causa do seu determinante, que é a. Ou seja, mas como a minha. Então, isso aqui fala que, tipo, é justamente um nome da classe de determinante. É justamente isso aqui que determina se uma palavra é feminina ou masculina, nesse caso aqui, né? Por exemplo, quando termina em por exemplo. É justamente o determinante que define se é masculino ou se é feminino a palavra. Por isso que em um texto você encontraria a alface, né? Escrito corretamente, a alface. Então você olha e fala, essa aqui é uma palavra feminina. Mas e a justificativa? Se aparecesse só alface, como eu saberia que alface... E vamos imaginar que você nunca viu uma alface, não tem ideia do que é uma alface, nunca viu ninguém pronunciando alface, então não sabe qual artigo seria utilizado aqui. E no texto, ou numa questão, não está aparecendo nenhuma classe gramatical, sabe? A minha dúvida continua essa. Continuaria essa, mesmo com a explicação desse artigo. Porque aqui só serviria para questões de texto, por exemplo, ou quando alguém fala. Se alguém vai falar de alface, ela vai falar a alface. Então aqui você sabe que é feminino. Mas se aparecesse só alface, você não saberia. Então a minha dúvida ainda continuaria. Então, como eu descobriria que essa palavra é feminina? Sabe como? Por convenção. Somente isso. Você tem que ouvi-la. Você teria que pesquisá-la para saber se ela é feminina ou masculina. Mas se você fosse só por questões de padrões, você não teria resposta. Então, esta é a resposta. Não tem como você saber sem essa questão, essa busca, né? Através de pesquisa ou por questão de convenção, de como as pessoas falam. Então, você não teria como saber.
Isso é o que. Essa não é a justificativa que me deram, eu pesquisei e apareceu, não. É a justificativa que eu construí a partir do que eu estudei até agora, né? Então, não sei se é verdade ou se é não, mas pra mim é essa a questão, né? E, tipo, eu não falei baseado em nada, né? Porque tava escrito lá no material, né, no estudo, sobre essa questão de conversão, de pesquisar, né? Alface, tem certas palavras que você só vai saber pela conversão. Não tem como você saber por algum tipo de padrão. Então, a partir disso tudo, dessa dúvida aí, por ter lembrado dessa dúvida lá atrás e por ter meio que respondido ela agora, eu pensei nessa ideia aqui. Porque, tecnicamente, eu poderia estar sabendo um pouquinho mais do que elas, por isso que eu tinha dúvida. Mas como elas sabiam menos do que eu, isso sem nenhum juízo de valor, tipo, você querer dar, tipo, uma ideia de superioridade, tipo, porque isso aqui nem é uma questão tão avançada assim. Se você estudar só uma aula, pronto, você já vai saber o mesmo que eu, né? Enfim, mas a questão de quantidade, se assim podemos quantificar conhecimento, né? Sobre aquele assunto, elas não tinham o conhecimento dessas nuances. Por isso que elas não tinham dúvida. Aí diz, mas elas poderiam saber muito mais de você, por isso que era óbvio. Elas poderiam estar aqui, ó. Aqui. Mas então, a diferença da pessoa que está aqui, que não tem dúvida, porque tem conhecimento, aqui, essa pessoa não tem dúvida. Essa daqui também não tem dúvida. Qual é a diferença dessas e dessa? O conhecimento. Essa aqui, ela não tem dúvida justamente porque ela adquiriu conhecimento por muito tempo. Isso, nenhuma dúvida, é só tipo uma forma para padronizar aqui, né? Porque eu acho que é quase impossível ter. Mas a ideia geral é que tipo, ela tem menos do que ela, né? Mas enfim, essa aqui ela não teria dúvida por causa do seu conhecimento que ela adquiriu. E essa aqui, não teria dúvida por causa da sua ignorância sobre o assunto. E é essa a ideia que eu fiz aqui. Você tem dúvida ou pela quantidade de conhecimento que você tem, ou pela quantidade, ou pela sua ignorância sobre aquele assunto, sabe? E é justamente a obviedade que é os outros dois pontos aqui, né? Um assunto é óbvio para determinada pessoa quando ela tem bastante conhecimento sobre aquilo, ou ela tem bastante obviedade sobre aquilo por causa da sua ignorância. Ela sabe tão pouco que ela não vê nenhuma questão, nenhuma obviedade, nenhuma exceção em determinada questão, sabe? Por isso que é óbvio. E aqui. Só para voltar aqui, eu falei errado. Essa pessoa aqui, ela não tem dúvida. É esta daqui que tem a dúvida. Esta daqui e a outra que não tem dúvida é esta daqui. Então a relação não era dessa para essa, era a relação desta para essa. Aqui ela tem dúvida, ela não tem dúvida e aqui ela não tem dúvida. Aqui ela tem. Não. Aqui ela tem dúvida e aqui ela tem dúvida. Aqui ela não tem dúvida e aqui ela não tem dúvida. Aqui ela não tem dúvida porque ela tem conhecimento bastante. E aqui ela não tem dúvida por não conhecer não por total ignorância, mas não por conhecer as exceções, as nuances. Essa aqui não tem dúvida. Essa aqui tem dúvida por causa de bastante conhecimento que ela tem. E essa aqui, ela tem dúvida porque ela tem ainda, tipo, certo nível de ignorância sobre aquilo. Ela não conhece todos os pontos, sabe? Enfim, isso aqui foi o que eu pensei nisso até agora. Bem construído. Quer dizer, bem construído. Construída até agora só foi isso, né? E, tipo, eu pensei de uma vez só. Não pensei nos detalhes dessa ideia. Então, pode ter bastantes furos aí. Claro que tem, né? Mas, tipo, porque, tipo, nem todo mundo dá pra calcular algo assim tão especificamente, né? Calcular o conhecimento ou calcular a ignorância. Mas é uma ideia mais abstrata, não que corresponda literalmente e exatamente à realidade, mas é uma ideia geral.